Hoje nós vamos, nesta aula, discutir um tema muito importante, que é a mudança cultural. E nós estruturamos esse processo de mudança cultural em 7 passos. Então, eu espero que você me acompanhe passo a passo para que você perceba que nós podemos sim promover mudanças na cultura organizacional de forma sustentável se nós tivermos algumas estratégias interessantes nesse processo. E o objetivo principal do encontro de hoje é que você, ao final, saia daqui preparado para implantar mudanças de cultura dentro das organizações, especialmente dentro da organização que você está hoje. Então, agora vamos entender primeiro o que é cultura organizacional. A gente fala muito sobre cultura organizacional, sobre organização, sobre processo de aculturamento, e a gente às vezes esquece de definir o que é cultura organizacional. A cultura organizacional é o conjunto de elementos que influenciam o clima de organização. Qual é o clima, o ambiente, como é que ele funciona? Esses elementos é o que a gente chama de cultura organizacional. Compõem a cultura organizacional a missão, a visão e os valores, porque eles balizam a forma de se relacionar e agir das pessoas. A forma como as pessoas se relacionam dentro da organização é muito orientado pela missão e pela visão. E a forma de agir pelos valores da organização. Então, missão, visão e valores é a base da cultura organizacional. Alinha os comportamentos, o processo decisório e o reconhecimento. Quando você tem uma cultura organizacional bem estruturada, você vai ver que os comportamentos são muito semelhantes das pessoas, porque já existe uma cultura estabelecida. O processo decisório ele é coerente, ele é sistemático. E, finalmente, os mecanismos de reconhecimento das pessoas também está alinhado com esse processo. Como é que a cultura organizacional se manifesta no dia a dia? Como é que nós podemos enxergá-la no dia a dia? As crenças da empresa são definidas a partir da convivência das pessoas em grupo. Essas crenças podem fazer parte dos valores ou não. Muitas vezes é interessante porque existe a cultura oficial da organização, existe uma cultura que é a pretendida, nós queremos ser isso, mas existe a realidade. Então, muitas vezes, há uma desconexão entre a cultura pretendida e a cultura real da organização. O que a gente busca nesse processo de estudar esse assunto agora é trazer a rotina, trazer a cultura da organização alinhada àquilo que o planejamento estratégico nos sugere, nos indica. Então, a primeira coisa para a gente observar é se a cultura informal, a praxis da organização está alinhado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente vê na missão, visão e valores. Até que ponto eles indicam, mostram, validam aquilo que está sendo feito no dia a dia. Valores organizacionais. Considerando-se o peso que cada coisa tem dentro da organização. Quais são realmente as coisas que a gente dá valor? No dia a dia, nas nossas decisões, a gente dá valor, a gente reconhece, a gente bate palma, a gente agradece quando a pessoa tem ações linkadas com os valores da organização ou por outros valores, diferentes daqueles que estão nos valores da organização. E o que é que eu posso fazer para puxar isso aqui para cá? Costumes a ser exercidos, considerando que eles são a materialização dos valores e crenças. Quando você começa a enxergar os costumes, os hábitos no dia a dia, você começa a perceber qual é a cultura da organização. E, mais uma vez, analisando sempre se ela está alinhada com aquilo que foi pretendido ou aquilo que é pretendido pela organização. Ritos e atividades são desenvolvidos com frequência visando aperfeiçoamento. Quais são os ritos que existem? De manhã, quando chega, faz isso. Quando consegue alguma coisa, faz aquilo outro. Reuniões de resultado, reuniões de ajuste.
encontros sociais. Quais são os rituais que são valorizados pela instituição? Cerimônias, formal e informalmente, pelos membros da organização. Quais são as cerimônias que existem? Quais são as cerimônias que são formais? Quais são as cerimônias que não são formais, são informais? E aí você começa a mapear a cultura da organização. É assim que a gente percebe a manifestação da cultura no dia a dia. Crenças da empresa, valores organizacionais, costumes exercidos, ritos e atividades e cerimônias realizadas. E o que a gente normalmente propõe quando a gente desenvolve uma estratégia exige naturalmente um processo de mudança. Como eu já falei em outros encontros, nem sempre mudar é uma coisa prazerosa. Nem sempre mudar gera o engajamento adequado, necessário ou no tempo correto das pessoas. Existe uma explicação para isso. Nós tendemos a ficar no lugar onde a gente está. Porque o lugar que a gente está é muito confortável, ele é conhecido, ele é seguro. Porque se ele não fosse seguro, eu não estaria aqui. Se ele não fosse confortável, eu não estaria aqui. E o risco dele já é conhecido. Quando eu falo em mudança, eu estou falando que nós vamos para um risco desconhecido, nós vamos para uma coisa que eu não tenho certeza se vai dar certo, eu quero que dê certo, eu acho que é melhor, tanto é que eu estou propondo a mudança, mas gera uma insegurança nas pessoas. E aqui eu vou falar de uma palavra que a gente usa muito no tempo, que a gente usa muito no processo de mudança, que é a zona de conforto. Muitas vezes nós estamos presos naquilo que é conhecido e confortável, mesmo que não seja o melhor dos mundos. Mas está tudo bem, porque eu já estou acostumado com isso. Então, é o que a gente chama de zona de conforto. O indivíduo sente-se seguro e familiarizado com aquilo dali. E está tudo bem para ele, não existe problema. Ele está confortável, ele está seguro e ele não se sente ameaçado por nada. Quando a gente tira a criatura da zona de conforto, ele entra na zona do medo. Estou aqui na zona do conforto e vem agora, eu dei o passo seguinte. E aí quando eu dou o passo seguinte, é a zona do medo. Às vezes eu posso acreditar que eu não consigo, que eu não posso fazer, que eu não consigo, que eu não sou capaz. O medo da mudança. E se eu mudar, o que vai acontecer? E como é que eu vou voltar depois? Dá para voltar? Não dá para voltar? A pessoa fica muito sensível também à opinião dos outros. Ele começa a querer ouvir todo mundo. Como ele está inseguro, não é assim que quando a gente está inseguro, né, gente? Quando a gente está inseguro, a gente fica ouvindo um monte de besteira. Um monte de coisa que todo mundo fala, dá uma opinião, dá uma ideia, porque a gente está inseguro. Quando a gente está seguro, não. A gente tem um caminho e a opinião dos outros, elas podem fazer sentido ou não, mas eu sigo o meu caminho. Quando eu estou inseguro, eu quero ouvir outras opiniões para construir um caminho de segurança. E a zona do medo é a pior fase que a gente tem. É quando a gente sai da zona de conforto. Mas logo depois que você sai da zona de conforto, quando você entra na zona do medo e você começa a perceber que as coisas... o mundo não acabou, você entra na zona do aprendizado. Você começa a lidar com problemas e desafios que você não lidava antes. E aí você começa a perceber que você precisa desenvolver novas habilidades. Você naturalmente começa a desenvolver novas habilidades, novas competências. E você começa a se sentir confortável nessa nova zona. É como se você ampliasse sua zona de conforto. Não é que você abandona a sua zona de conforto, é que você amplia. Você continua sendo confortável ficar naquela posição lá, no vermelhinho, mas você começa a perceber que você pode ficar lá, ou pode ficar aqui, ou pode ficar aqui. É a zona de aprendizagem. É onde você realmente começa a desenvolver. Quando você percebe que você pode aprender e se desenvolver muito, muito mais, você entra na quarta fase, que é a fase da superação. Desejos, objetivos, metas, sonhos. Então você começa a perceber o seu crescimento. E aí você percebe que você pode crescer constantemente. Você não precisa ficar preso a uma determinada zona, presa a um passado interessante, bacana, mas que limitava você, limitava a sua atuação. Quando você se propõe a sair da sua zona de conforto, você expande seus horizontes, as suas possibilidades de sucesso. E é isso
que cada um de nós precisa ter consciência, que você precisa ter consciência, que você precisa levar essa consciência para a sua equipe. Despertar neles essa vontade de crescimento, esse desejo de se desenvolver e não ficar preso a uma zona de conforto, que ela é muito bacana. Eu adoro minha zona de conforto, mas lá nada de novo acontece. Então eu travo meu crescimento, eu travo meu desenvolvimento como pessoa e como profissional. Então vamos entender esse processo de mudança dentro da organização através dos 7 passos que eu propus para vocês, tá? O primeiro passo é: se eu vou mudar, eu não posso mudar por mudar. Eu vou mudar por quê? Porque eu não estou gostando. Por mudar por quê? Porque eu quero mudar. Não, peraí, gente. Se eu vou mudar, eu preciso ter uma visão clara do que eu quero. Então, tenha em mente uma visão clara do que você quer. Você já percebeu essa visão? Você já sentiu ela? Você tem consciência dela? Você já memorizou qual é a missão? Desculpa, qual é a visão? Sua equipe sabe qual é a visão? Então, o que é uma visão clara? É aquela que reforça no dia a dia a missão, a visão e os valores da organização. Quando a missão e os valores da organização são reforçados todo dia, são repetidos, são ditos, são pronunciados, eles vão reforçando que aquilo que a gente está estabelecendo lá na frente, ele realmente faz parte de quem nós somos. Explique a todos a importância dessa visão, a importância dessa missão, a importância dos valores organizacionais. Refira-se a elas com frequência. Toda vez que você for falar com alguém, isso aqui, de acordo com com os nossos valores, de acordo com a nossa visão, de acordo com a missão da nossa instituição, e aí você vai pautando, inclusive, o seu processo decisório. Respalde suas decisões por elas. Quando você tomar uma decisão, você diga: olha, tomei essa decisão, por quê? Porque lá na nossa missão. Tomei essa decisão por quê? Porque lá na nossa visão. Tomei essa decisão por quê? Porque lá nos nossos valores, um dos nossos valores é... E aí você começa a fazer a conexão entre crenças, entre valores, missão e visão com a realidade objetiva de cada pessoa. E aí, quando você começa a fazer esse reforço regular, diário, desses 3 aspectos, você está criando na mente, na criatura, uma sinapse neural fortalecida. Ela vai entender que esse processo é uma construção natural de como as coisas devem funcionar aqui. E como mágica, isso vai cascateando para baixo, à medida que você exercita essa visão clara no seu dia a dia, com a sua equipe, com o cidadão ou com qualquer outra instituição que você tenha relacionamento. Segundo passo, crie um comitê de cultura organizacional. Como assim, Délio? Criar um comitê de cultura organizacional? Sim. A cultura organizacional é um processo dinâmico, é um processo vivo. Não adianta você querer pegar a cultura organizacional. Não é uma coisa não é feito uma mesa que você pode pegar. Não é uma pessoa que você pode segurar. Ele é um processo fluido e dinâmico. Então, quando a gente fala de criar um comitê, vamos lá. Identifique os verdadeiros líderes e os mais interessados. Dentro desse processo, quem são os verdadeiros líderes? Aqueles que têm voz de comando para a sua equipe. Quais são os mais interessados nesse processo de mudança cultural? Quais são os que você acredita que poderão se beneficiar desse processo? E aí você mapeia isso, identifica isso, e aí você automaticamente vai convidando essas pessoas. Entenda que é importante que você peça um compromisso emocional dessas pessoas. Não adianta pedir só que elas participem do processo, porque eu posso participar com a técnica, mas se eu não participar com a emoção, se eu não participar com
com dedicação, que transcende o aspecto técnico, dificilmente eu vou ter o resultado que eu quero, porque nós estamos falando de cultura, não estamos falando de técnica, estamos falando de cultura. E cultura é abstrato. Cultura é uma manifestação abstrata. Cultura não é abstrata, é a manifestação da cultura. A forma de entender a cultura que é abstrata. Concretamente, existem as ferramentas que eu falei para você, que são sinais de cultura, da organização. Assegura a participação dos diferentes departamentos e níveis hierárquicos. Faça com que nesse comitê tenha pessoas dos diversos departamentos, das diversas áreas, das diversas instituições que compõem o organismo, e ao mesmo tempo que tenha representantes dos diversos níveis hierárquicos. E não apenas de líderes da alta gestão, e não apenas pessoas operacionais, mas que exista uma participação mesclada entre departamentos e níveis hierárquicos. E, finalmente, trabalhe na formação de equipes dentro do comitê de mudanças. Então, você criou um comitê, 10, 12 pessoas, ótimo. Está lá, o comitê vai trabalhar o processo de fortalecimento da cultura organizacional. Dentro desse comitê, você pode ter projetos. Então, digamos que você tem ali 3 projetos para fortalecer a cultura organizacional. Você criou um plano de ação para um projeto A, um plano de ação para o projeto B, um projeto para o projeto C. Então você pega esses três projetos e divide sua equipe. Digamos que você tenha 9 pessoas, 3 projetos, 3 pessoas para cada projeto. Você tem 12 pessoas, cada projeto vai ficar com 4 pessoas. Então, fomente que eles trabalhem em subgrupos para que o processo chegue a mais pessoas. Então, desenvolva essas ações para que o comitê de mudança de cultura ele fortaleça essa transformação e faça com que a mudança pretendida seja implementada no menor tempo possível e da melhor forma possível. Porque à medida que as pessoas vão percebendo as vantagens desse processo, elas naturalmente vão se engajando, elas naturalmente vão comprando essa ideia. E quando você menos espera, as pessoas estão verdadeiramente patrocinando essa ideia, patrocinando essa mudança. De tão engajadas que elas estão, elas terminam sendo multiplicadores dessa transformação cultural. A pergunta que você deve se fazer é, numa escala de 0 a 10, qual o seu comprometimento com o processo da cultura organizacional? A cultura organizacional hoje atende, suporta as estratégias que foram propostas? Se essa cultura não dá suporte às estratégias propostas, a pergunta que eu faço para você é, o que é que você como gestor, o que é que você como líder precisa fazer aqui para que essa cultura organizacional possa dar suporte à realização dessa estratégia? O que é que você, como líder de uma equipe, pode transformar na forma de entender a organização para que a estratégia seja executada com sucesso? Criação do comitê é uma grande ferramenta e a gente tem visto experiências sucessivas nas quais, quando a gente cria um comitê, as ideias proliferam, as ideias se multiplicam. Enquanto nós estamos ali com alguns gestores falando da dificuldade que não são deles, às vezes as dificuldades são de pessoas de outros níveis, só que a gente fica especulando. Por quê? Porque a gente não tem pessoas representando esses diversos níveis. Quando a gente convoca pessoas que representam os diversos níveis, que representam os diversos departamentos dentro da instituição, eu passo a ter uma abrangência muito maior de compreensão. E quando eu tenho uma abrangência maior de compreensão, eu consigo agir de forma mais assertiva para corrigir aquilo que está equivocado, aquilo que não está alinhado com a estratégia da organização. Crie comitês. Terceira, envolva e capacite a liderança. Não adianta você querer promover um processo de mudança cultural, de transformação da cultura organizacional, se você não envolver os líderes. Mudança acontece de cima para baixo, dentro do processo de hierarquia. E o que você precisa fazer
é envolver essas pessoas da liderança para que elas desenvolvam as pessoas de baixo, até chegar no nível operacional. Se você não envolver essas pessoas aqui do meio, você terá muita dificuldade de envolver essas pessoas aqui de baixo. Vai ficar um vácuo, um gap, vai ficar um vazio entre a gestão e a execução. Então, quando você envolve essas pessoas aqui, naturalmente elas serão elos de ligação com os níveis de execução. Agora, não adianta você envolver. Quando você as envolver, você vai perceber que existem déficit de formação, de competências, de habilidades. Nós já falamos das competências, das habilidades soft skills e hard skills. Você vai perceber que muitas vezes as pessoas estão líderes porque têm competência técnica, são bons naquilo que fazem, mas carecem de competências sociais, de relacionamento, de liderança. Então, não necessariamente descarte essas pessoas, mas capacite, treine, desenvolva. Quando você faz um curso e oferece para todos da organização, é maravilhoso, porque todos têm acesso àquele conteúdo. Eventualmente, determinadas pessoas precisam de planos de desenvolvimento mais específicos. É o que a gente chama de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Então, às vezes você precisa desenvolver competências específicas em pessoas e é importante que você, como gestor, indique à pessoa o que ela precisa desenvolver e quais são os caminhos que ela pode ter para desenvolver essas competências, para desenvolver essas habilidades. Então, não só envolva, mas também capacite a liderança. Engaje todos os líderes. Se você não tiver apenas um líder engajado, o estrago pode ser muito grande. Você já deve ter ouvido falar da laranja podre do cesto de laranja. Uma laranja podre, ela solta um sumo e esse sumo vai penetrando outras laranjas e vai apodrecendo as outras. A mesma coisa é um líder não engajado. Quando ele está dentro de um grupo de gestores, ele naturalmente vai contaminando outros gestores. Então, muito cuidado com líderes que não estão engajados no processo de mudança cultural. Compartilhe os ganhos que você enxerga, mas também os riscos. Mostre para as pessoas que o processo de mudança cultural ele tem alguns ganhos. Quais são esses ganhos? Olha, vamos ser mais efetivos, vamos trabalhar de uma forma mais alegre, vamos ter mais oportunidade de desenvolvimento, vamos nos sentir mais realizado, vai haver mais reconhecimento. Ok, tá lá, você está colocando todos os ganhos. Mas coloque também os riscos. Quais são os riscos que estão envolvidos no processo? Seja sincero, seja verdadeiro com as pessoas. Mostre aos líderes quais são os ganhos, mas mostre também os riscos. O que é que nós vamos precisar abrir mão para conquistar isso aqui? Vocês estão dispostos a abrir mão disso daqui? Estamos juntos nesse processo? Podemos construir isso juntos? E aí, nesse momento, você vai descobrir quem realmente está com você e quem realmente quer só uma oportunidade, está ali só pelo cargo, está ali só para ganhar o seu. Se é uma aderência meramente de conveniência ou se é uma aderência verdadeira. Desenvolva o senso de urgência nas pessoas. Se você deixar ao bel prazer das pessoas fazer o processo de mudança da cultura organizacional do jeito delas, pode ser que se suceda de que anos e anos se passem e nada muda no reino da carochinha. É preciso que você crie um catalisador. O senso de urgência. Gente, precisamos fazer isso rápido, e mais rápido, e mais rápido. Cuidado para você não colocar prazos que sejam inexequíveis, mas que você use o prazo como sendo um processo de chamar as pessoas à responsabilidade. Não dá para deixar no tempo que der. O tempo que der não funciona. Precisa ser um tempo que dê, mas precisa ter o tempo. Capacite os líderes. Forme líderes. Desenvolva habilidades, mas também desenvolva a liderança. Quais são as competências, mas quais são as ferramentas também que o líder deve ter? Porque nós temos muitas ferramentas técnicas do ponto de vista operacional.
sob o ponto de vista técnico. Então, por exemplo, eu sou consultor empresarial e eu tenho lá várias ferramentas de gestão empresarial. Eu vou lá e é assim que faz, vamos fazer assim, assim, assado, e ensino as organizações como fazer. Beleza, maravilha. Mas, e as competências que são da gestão? E as competências que não são meramente técnicas específicas? As competências que dizem respeito à forma de gerir. O professor pode ser um excelente professor, fazer uma ótima preparação de aula, ser um excelente professor, educador, mas pode ser que ele não seja um gestor, e aí, quando ele é chamado para uma coordenação, para uma direção de escola, ele se perca. Por quê? Porque ele era bom tecnicamente naquilo que faz. Então você precisa começar a dar uma formação complementar na capacitação e formação dos líderes. E finalmente, para finalizar esse terceiro passo, forme multiplicadores. Não imagine que uma pessoa ou duas pessoas serão capazes de mudar a cultura da organização. Faça com que aquele comitê que você criou desenvolva pessoas, forme outros multiplicadores, para que seja um processo realmente em cascata. Lembre-se, ninguém sozinho consegue fazer uma mudança de cultura. É preciso toda uma estrutura engajada nesse processo de transformação. E o seu desafio é encontrar tempo na sua agenda e na agenda da sua equipe para fazer esse processo de cascateamento da cultura organizacional. Quarto, reforce a comunicação interna. Veja que interessante, né? Quantas vezes ao longo desse curso nós estamos falando de comunicação, e agora estamos falando de comunicação interna, comunicação dentro da própria instituição. Então, verifique quantas vezes a gente fala sobre comunicação e a importância do papel da comunicação nesse processo. Dentro da comunicação, faça reuniões regulares. O que é regular? Para cada instituição depende. Depende do tamanho da sua equipe, depende do tipo, da natureza do trabalho, depende de muitas variáveis. Depende da distribuição geográfica da sua equipe, depende da formação das pessoas, dos diferentes níveis hierárquicos e culturais das pessoas. Então, mas faça reuniões regulares, às vezes reuniões diárias, semanais, mensais, trimestrais, mas faça com uma certa regularidade as reuniões. Eu, por exemplo, costumo me reunir todos os dias com a minha equipe. 15 minutos, todo dia, toda a minha equipe. Mas só que minha equipe são 4 pessoas. Ok? E aí todo mundo no mesmo lugar. Fica fácil você trabalhar assim, né? Fazer essas reuniões regulares. Mas todo dia, 15 minutos, reunião de alinhamento. O que vai acontecer ontem, o que vai acontecer hoje, qual é o aprendizado, quais são os ganhos. Segundo, solte informativos com frequência, especialmente se você tem uma equipe grande que você não consegue se reunir com todo mundo. Solte informativos, vá soltando informação. Cuidado, muito cuidado com os grupos de informação que você cria nesses aplicativos. Às vezes a gente tem lá 20, 30 pessoas e todo mundo quer dar bom dia, boa tarde, boa noite. Vi uma mensagem tão bonitinha, tão bacana, achei que todo mundo vai gostar, e aí eu compartilho. Muito cuidado com a utilização desses recursos. Recursos que você usa como ferramenta de trabalho deve se relacionar apenas ao trabalho. E se eu coloco uma publicação no grupo, significa dizer que aquele grupo, todo mundo daquele grupo, a maior parte daquele grupo, interessa-se por aquele assunto. Se aquele assunto só me interessa para fulano, eu não vou colocar no grupo, vou mandar para o fulano. Então, lamentavelmente, muitos gestores e muitas pessoas usam inadequadamente esses grupos de trabalho nos aplicativos de comunicação. Então, muito cuidado, atento para ser produtivo. Que termina que as pessoas não veem tudo, não leem tudo e você termina perdendo o processo de comunicação. Ações internas de endomarketing. Nesses anos todos de consultoria, eu implantei mais de 20 departamentos de recursos humanos dentro de organizações. Departamentos, áreas, setores de recursos humanos. E quando eu chamo o gestor, quando eu monto a estrutura, um dos grandes desafios que eu dou para o gestor é desenvolver o endomarketing. O que é o endomarketing? É o marketing interno. É o marketing da instituição para as pessoas. Ou seja, é a gente fazer propaganda da instituição para as pessoas conhecerem a instituição.
Porque, lamentavelmente, as próprias pessoas da instituição não conhecem direito à instituição. As informações sobre o processo decisório, sobre decisões, sobre formas de gerenciamento são distorcidas ao longo do processo. E aí você precisa criar um canal de comunicação entre as pessoas. E o endomarketing é a ferramenta fundamental para você garantir que a intenção do primeiro momento, da ação, ela chegue de forma clara e lúcida até os envolvidos. Isso é função do endomarketing. E quem faz isso, normalmente, são os líderes, são os gestores apoiados pela área de recursos humanos. Lembre-se, quanto mais eficiente for a comunicação, maior será a chance de que as mudanças aconteçam no menor tempo possível. Então, atento a isso para que a gente possa usar a comunicação como aliado e não como inimigo. Quinto passo, remova obstáculos. Obstáculos surgirão nesse processo de mudança de cultura organizacional. E alguns desses obstáculos relacionam-se a pessoas, relacionam-se à forma de como as pessoas enxergam, a não quererem sair da sua zona de conforto, a não querer sair do seu lugar comum, de fazer o basicão. Então, vamos lá. Analise descrições de cargo, sistemas de desempenho e remuneração e garanta o alinhamento com a visão. Você precisa verificar se as ferramentas de gestão que você utiliza hoje estão alinhadas com a visão que você quer ter, que você quer implementar na empresa. Então, as descrições dos cargos estão atualizadas? Quando eu leio a descrição do cargo e leio a visão da instituição, faz sentido? Ou a descrição do cargo está desatualizada? O que é que eu preciso fazer para atualizar a descrição desse cargo? O que é que eu preciso mudar para que a descrição esteja alinhada com a visão? O sistema de avaliação de desempenho está alinhado com a visão? Eu consigo juntar uma coisa com a outra? O sistema de remuneração, da forma como eu remunero, como eu premio, como eu também está alinhado? E, finalmente, olhar para tudo isso e dizer, não, se a gente fizer do jeito que está aqui, realmente a visão vai ser concretizada. Reconheça e recompense as pessoas que fazem a mudança acontecer. Reconheça, elogie em público. Quando eu falo recompensar, a pessoa pensa logo em dinheiro. Se puder dar uma compensação em dinheiro, ótimo. Mas se não puder, faça solenidades. Ofereça um treinamento. Ofereça uma solenidade. Faça lá um reconhecimento. Mande fazer uma placa, um título, recompense as pessoas. Faça uma atividade de reconhecimento e recompensa para que as pessoas se sintam estimuladas a continuar no processo de mudança cultural. Identifique quem está resistindo e ajude-as a ver o que é necessário. Se alguém está resistindo, gente, por favor, não despreze, não desqualifique a pessoa. Ao contrário, chama a pessoa. Fulano, vem cá. Está acontecendo isso, 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 e você está fazendo isso, isso, isso. O que é que está acontecendo? Onde é que está o desafio da gente aqui? Okay? Então, leve ao desafio e construa. Ajude as pessoas a se engajarem nesse processo. E, finalmente, tome medidas para remover rapidamente as barreiras. Não se conforme, não aceite as barreiras que lhe forem impostas. Trabalhe para superar essas barreiras. Sexto passo. Inclua toda a equipe nesse processo. Lá, envolvendo o líder, vai e chega na equipe como um todo. A equipe. Acolha o medo das pessoas. É natural que as pessoas tenham medo de mudança. Acolha, entenda, seja empático. Não negue o medo das pessoas, não diga que é besteira, não diga que é bobagem, não diga que a pessoa, não xingue as pessoas dizendo que é besteira, é bobagem, é assim mesmo, a pessoa só pensa nela. Não. As pessoas têm motivo para estar com medo. Então a primeira coisa é acolher o medo. Se a pessoa está com medo, uma das coisas mais fáceis de você fazer se a pessoa está com medo é pedir sugestão. Tá. E o que é que você sugere que a gente faça isso? O que é que você sugere? Como é que você sugere que a gente pode sair daqui para cá?
e a pessoa vai automaticamente dando sugestões e você vai alinhando o que ela está falando com aquilo que você está querendo. É como se a sugestão dela fosse casando com aquilo que você quer que ela faça, a mudança cultural. Ofereça o apoio à pessoa. Tá, fulano, eu estou percebendo que você está passando por esse processo. Vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir toda segunda-feira, de 9 até 9h15, para eu ver aqui como é que eu posso te ajudar nesse processo. Né? E mais uma vez, gente, capacite pessoas. Você vê que a capacitação é um processo contínuo, processo de aprendizagem, de desenvolvimento, de treinamento de pessoas. Então capacite a equipe, delegue desafios. Opa! Delegar. Quando uma pessoa é resistente, dentro da organização, processo de consultoria, eu começo uma das coisas que eu faço, uma das estratégias, dependendo da pessoa, é entregar para ela desafios. Mas desafios mesmo, não é pedir um relatório, é entregar para ela desafios. Cara, quero ver se você consegue resolver isso aqui para mim. Eu preciso dessa informação assim, estruturada assim. Consegue mapear para mim esse processo aqui? E aí a pessoa começa a fazer e ela começa a se envolver. Daqui a pouco ela vira uma aliada. A pessoa vira uma aliada minha no processo de consultoria. Então, comece a pensar sobre isso. Delegue desafios a essas pessoas. Desafie os limites. A pessoa entrega isso, peça aquilo outro, e você vai vendo as pessoas crescendo. Não aceite as pessoas ficarem estagnadas. Busque sempre algo mais. As pessoas, em geral, adoram ser desafiadas, desde que o desafio seja condizente com a capacidade dela de entregar. Mas nunca pare de desafiar pessoas. Sempre busque o algo mais. É muito bacana quando eu vejo pessoas que trabalharam comigo há 10, 15, 20 anos, ainda hoje, falarem para mim: Délio, eu agradeço muito a você, porque eu sou hoje fruto da sua exigência comigo como gestor. Você sempre estava buscando me desafiar, sempre colocando o sarrafo mais para cima, sempre buscando o melhor. E eu atingi níveis que eu nunca pensei que eu era capaz de atingir. Então, as pessoas em geral gostam de ser desafiadas. 7º passo e último passo, mas não é necessariamente cronológico, é aposte na inovação. Líderes efetivos estão focados em inovação. Pense fora da caixa. A pergunta é: e se? E se a gente fizesse isso? E se abre um monte de possibilidades, tá certo? Mas faça isso não só de vez em quando, faça isso como parte do cotidiano da organização. A inovação, a criatividade, buscar o novo tem que ser uma nova forma de fazer as coisas. Buscar pensar fora da caixa, fora dos limites restritos ao padrão, ao histórico, ao que sempre foi assim, né? Buscando sempre alternativas para fazer melhor, para fazer diferente, para fazer mais barato, para entregar um serviço mais adequado ao nosso cidadão. Promova encontros de brainstorming. Puxa, gente, estou aqui com um desafio, vamos aqui trocar ideia. E a pessoa começa a falar e a gente começa a anotar. As coisas mais absurdas, não, você vai anotando, faz ali 15 minutos de brainstorming, gerou ideias, bacana, agora vamos sintetizar isso aqui, vamos buscar dessas ideias quais são aquelas que são aplicáveis, quais são aquelas que são bacanas, quais são aquelas que são realmente que podem ser aplicadas dentro desse contexto que a gente está discutindo. E para inovar, pense também em ações voltadas para o bem-estar, porque essas ações consolidam a mudança. Quando você percebe que a sua estrutura de trabalho está melhor, em virtude da mudança, você começa a se aliar à mudança. Então, às vezes, é criar uma área de descanso para as pessoas, às vezes é criar um happy hour, às vezes é criar uma solenidade de fazer um coffee break, um café da manhã uma vez por mês, enfim. Eu estou aqui soltando ideias.
você precisa saber qual é a mais adequado na sua instituição, no seu setor, na sua área, tá certo? Mas comece a criar um ambiente favorável. Uma empresa criou um clube do livro. E interessante, toda empresa cria clube do livro. E são livros de gestão. Essa empresa, inclusive uma empresa pública, criou um clube do livro, mas não era de livro de gestão, era de pessoas realmente para incentivar a leitura. E eles pegavam livros, romances pequenos, mas de uma linguagem fácil para incentivar as pessoas a ler. Então, e era espontâneo, era voluntário. As pessoas se reuniam durante 20 minutos para discutir um determinado capítulo do livro. Funcionou muito bem, isso evoluiu, transformou-se num grupo, dali saiu um clube do livro só para ferramentas de gestão, dali saiu um outro grupo de livro só para ferramentas técnicas da natureza da empresa, e até hoje funciona e funciona muito bem. Inovação para expressar comportamentos que assegurem os resultados pretendidos. Deem às pessoas a liberdade de pensar, a liberdade de opinar, a liberdade de falar, mesmo que a opinião, mesmo que aquilo que ela esteja falando, seja diferente daquilo que você está pensando. Abre um pouco a cabeça, ouve, verifica se tem conexão. Procure encontrar caminhos para ou absorver o que a outra pessoa está falando e aplicar, ou alinhar a pessoa àquilo que você está buscando, a visão pretendida, aquilo que a cultura organizacional está apresentando como sugestão, como proposta de mudança, como transformação da organização. Esses são os 7 passos que eu gostaria de ter compartilhado com você. Eu espero que, na compreensão desses 7 passos, você possa cada vez mais se dedicar para transformar a cultura organizacional, de tal forma que a cultura esteja alinhada com a estratégia da organização, que ela dê suporte a que a estratégia seja aplicada da melhor forma possível para assegurar a realização dos resultados. Uma cultura consolidada que dê suporte à estratégia bem formulada gera naturalmente, desemboca naturalmente em realização de resultados. Se você quer ter uma gestão voltada para resultados, assegure que a cultura organizacional suporta a estratégia pretendida. Faça isso e se surpreenda com os resultados. Um grande abraço, bom trabalho e até a próxima aula.